Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. E agora eu queria incentivar aqueles que semeiam. Você sabe que para que nós possamos estar vivendo do Evangelho, né? Dedicado ao Evangelho, o tempo inteiro dedicado a ministrar essa palavra, nós contamos com aqueles que colaboram financeiramente com o nosso ministério. Um colaborador financeiro que colabora financeiramente aqui no ministério, nós chamamos carinhosamente de um semeador. Um semeador é aquele que planta uma semente, porque aqui nós identificamos a oferta que você entrega como sendo uma semente que você está plantando. E essa semente frutificará a teu favor em abundância, conforme está escrito na palavra. Portanto, eu queria agradecer a todos que estão semeando e gostaria de declarar sobre a tua vida abundância, paz, saúde, multiplicação, prosperidade manifestada, né? Porque Cristo disse que a abundância que Ele reservou está prometida para os seus filhos. Então, é isso que eu chamo a existência, tanto na minha vida quanto na tua vida. Muito agradecido a todos os colaboradores que semeiam. E uma vez mais eu queria aclarar, porque tem muitas pessoas novas chegando, aqui você não está obrigado a semear financeiramente. Não, aqui você não é obrigado a nada, porque aqui você semeia se você sentir no teu coração, conforme você tiver entendido no teu coração. Então, se alguém está ao alcance da minha voz e porventura ainda não compreendeu essa atitude, a necessidade, a atitude necessária de semear, simplesmente não faça, continue desfrutando da palavra como você tem desfrutado até aqui, viva, reine em vida, mas lembre-se que em 1 Coríntios capítulo 9, 1 a 2, capítulo 9, verso 11, essa discussão sobre dinheiro inconveniente, às vezes desagradável, ela já acontecia lá nos tempos do apóstolo Paulo, porque as pessoas ficavam falando uma porção de coisas inconvenientes para o apóstolo Paulo, e chegou ao ponto dele ter que dizer assim, como está escrito lá em 2 Coríntios 9:11, se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será que é grande coisa se recebermos de vocês as coisas materiais? Essa é a pergunta que eu deixo para toda a nossa audiência, porque o que eu semeio na tua vida são coisas espirituais que você vai carregar para sempre. Será grande coisa que você semeie financeiramente no ministério? Claro que não, e você entende que quando você planta, você colhe. Então nós temos, para facilitar tudo isso, nós temos conta na Caixa Econômica, no Banco Itaú, no Banco PagSeguro, e você pode colaborar dessa maneira, se você assim desejar. E receba muito mais abundante na tua vida, abençoada. Bem, enquanto o café não chega, as consequências da influência de um falso embaixador. Esse é o tema maravilhoso que a gente tem para compartilhar hoje, que eu quero que você esteja bem tranquilo, bem tranquila, né? Sentado aí, onde você está na tua casa. Eu queria te dar a ideia, como eu tenho visto. Eu tenho recebido muitos e-mails e WhatsApp principalmente de pessoas me mandando foto de como é que elas estão assistindo às nossas reuniões. Então tem pessoas que põem a nossa reunião no computador e daí espelham para a televisão através de um cabo HDMI, normalmente. E aí vem essa transmissão pela internet, mas na televisão. Olha que maravilha isso aí. A internet facilitou, agora mesmo a gente está falando para, como você viu, lá em Bogotá estão nos assistindo, lá no Espírito Santo estão nos assistindo, lá em Paraíba estão nos assistindo, lá no Carmo estão nos assistindo, lá em Londrina estão nos assistindo, e quem sabe mais outros tantos lugares que eu não li mais aqui as saudações. Então, quais são as consequências da influência de um falso embaixador? Para começar, e para fazer as coisas com um senso comum, né? Eu queria explicar um pouquinho para você o que significa um embaixador e uma embaixada, né? O embaixador é um representante máximo de um país
vivendo num outro país. Você é um embaixador. Então é um sujeito que é enviado pelo seu governo para um determinado país estrangeiro, e lá naquele país estrangeiro ele está capacitado, outorgado, autorizado a representar a sua nação, o seu país de origem. Graças, meu amor. É que chegou o cafezinho aqui. Então isso é o embaixador. É a autoridade máxima, representante máximo de um país aqui. Me deu curiosidade, porque você sabe que, falando de forma terrena, forma humana, a minha esposa, Margarita, ela é colombiana. Então, como ela vive aqui no Brasil e tem a documentação brasileira, mas ela tem a documentação do país de origem, em que ela nasceu em seu corpo humano, né? Então, quando ela vem para o Brasil, ela precisa do passaporte. Outro dia, o passaporte venceu. Tivemos que ir a São Paulo, porque lá está a representação colombiana para regularizar essa documentação. Então, cada cidadão de cada nação procura a sua representatividade, a sua representação, procura a autoridade que representa o seu país aqui. Então eu fui ver o nome da embaixadora, embaixatriz, para os que gostam de falar assim, da Colômbia no Brasil, se chama Maria Elvira. A senhora Maria Elvira é a embaixatriz, é a representante da Colômbia no Brasil. Assim como o representante do Brasil lá na Colômbia é o senhor Luiz Antônio Carneiro. Por sinal, vem a ser meu parente, né? Luiz Antônio Carneiro é o embaixador do Brasil lá na Colômbia. O que eu estou querendo formar na tua mente com esses 5 minutos? É que quando essa pessoa é enviada para esse país estrangeiro, lá é construído um edifício, e a este edifício nós chamamos de embaixada. Então, quando você entra nos portões da embaixada colombiana aqui no Brasil, você já não está no Brasil, você está na Colômbia. Por quê? Porque é considerado território daquele país. Da mesma maneira, as pessoas lá na Colômbia, quando entram nos portões da embaixada brasileira lá, já não estão na Colômbia. Aquele terreno já é chamado Brasil, porque a embaixada representa o país. Pois muito bem. Como a embaixada não pode estar em todo lugar, então existem os consulados. Aqui no Brasil, todas as embaixadas, normalmente, estão em Brasília. E nos outros estados estão os consulados. E os consulados têm aqueles que são chamados cônsules. Cônsules, né? É assim que fala. E que são, ou a consuleza, né? A consuleza, que são os que têm a representação da embaixada estendida. Eles têm autoridade. Eles falam em nome daquele país. E assim por diante. Então você já está entendendo que quando você vai ali na Avenida Presidente Wilson, né? No centro do Rio de Janeiro, e entra no consulado dos Estados Unidos, da América do Norte, então você não está no Brasil, você está nos Estados Unidos, porque ali está o consulado. Então uma embaixada ou um consulado representam aquele país. E para que tudo isso? Porque esses órgãos, eles são criados e feitos para respaldar os cidadãos daquela nação. Um estrangeiro, quando está no Brasil e precisa de um determinado tipo de apoio, ele vai procurar a embaixada do seu país ou o consulado do seu país. Então, o consulado do país ou a embaixada do país, ele apoia o cidadão daquele país, mostrando, relembrando e respaldando, repito, com as leis daquele país. Aquele é um cidadão daquele país. Portanto, ele tem determinados direitos constituídos, direitos adquiridos. Isso não se nega a ninguém. Então, até aqui nós estamos falando da cidadania humana. Porém, como você sabe que nós estamos numa orientação espiritual, eu gostaria de compartilhar contigo a nossa cidadania, a nossa criação, a nossa nacionalidade espiritual. Nós não somos brasileiros e nem colombianos e nem americanos do norte. Nós somos cidadãos
dos céus. Aqui em Filipenses capítulo 3, verso 20, eu vou ler para você, que diz assim, olha aqui, veja aí, anote, mas a nossa cidadania está no céu, ou seja, a tua certidão de nascimento não é brasileira, não é colombiana, não é outra nacionalidade qualquer. A tua certidão de nascimento espiritual chama-se Livro da Vida. Ali está o teu nome registrado. Essa é a tua cidadania. Você é um cidadão do céu e você está no país, no lugar, na cidade onde você está por um tempo, durante um determinado período. A Bíblia fala 70, 80, a minha mãe já está, esse ano vai completar 97, quer dizer, não sei, ela já está antibíblica. Porque já está... Anti não, extra-bíblica. Então, nós estamos aqui por um tempo. Uma coisa que nós temos que saber é que esse aqui não é o nosso país. Porém, como nós somos cidadãos de outro lugar, de outro reino, de outra nação, nós estamos cobertos pelas leis daquela nação, daquele país, daquele reino. Embora estejamos submetidos às leis humanas do país onde estamos vivendo aqui na nossa carne. Porém, nós temos que ter isso sempre na nossa mente. A nossa cidadania está nos céus. Agora, assim como um cidadão de outro país que está no Brasil e precisa recordar alguma coisa da sua nação, ele procura o consulado ou procura a embaixada, da mesma maneira, nós que somos cidadãos dos céus, quando precisamos recordar alguma coisa ou ter um certo tipo de entendimento, informação ou apoio ou ajuda, nós procuramos as embaixadas ou os consulados do reino dos céus. Não é assim? Por quê? Porque a gente crê que ali estão os embaixadores. Aí Paulo fala que coisa interessante. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 20, para você anotar também, que bacana, né? Filipenses 3, 20 e agora 2 aos Coríntios 5, 20. Todos os dois são 20. Diz assim, ó, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Rogamos a vocês, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, aqui o Evangelho nos dá base para dizer que nós, que ensinamos, que pregamos, que ministramos, somos embaixadores de Cristo. E você também, porque você compartilha Cristo com a tua boquinha santa em algum momento da tua vida. Quando você está fazendo isso, você está ocupando a função de um embaixador de Cristo, ou seja, você está apresentando para aquela pessoa o rei do teu país, você está representando o presidente do teu país, né? Qual é o teu país? Nossa pátria é o céu, diz Filipenses 3:20. Então temos que lembrar isso. Nós temos que lembrar que quando eu vou representar o meu reino, eu tenho que falar de acordo com as leis que eu tenho no meu reino, porque foi essa a comissão que o presidente do meu país me deu. Você está me entendendo? Vou te dar um exemplo aqui. Eu sou brasileiro. De vez em quando eu vou à Colômbia. Aí se eu chegar na embaixada ou no consulado do Brasil, lá na Colômbia, e for instruído por um embaixador ou pelo consulado a fazer um tipo de serviço e utilizar a moeda chamada cruzeiro, ou chamada conto de réis, ou chamada cruzado novo, né? Essa informação está correta? Eu estou na embaixada do meu país. E o meu país, o meu embaixador, aquele que representa o presidente máximo, o líder máximo da minha nação, Brasil, ele lá está me dizendo que eu estou autorizado a usar uma moeda que se chama conto de réis. Tá certo isso? Não. Aí você vai falar, peraí, esse embaixador aí, ou ele bebeu, ou ele fumou maconha, ou ele tá doidão. Alguma parada esse cara fez de errado, porque a moeda no meu país se chama real. E ele está me mandando usar cruzado novo.
cruzeiro, conto de réis, esse cara está em outra onda. Ele está mal. Eu acho que eu não vou entrar nessa embaixada aí. Então aqui somos embaixadores do reino do céu. Eu, por exemplo, neste momento estou cumprindo essa função de embaixador. Agora na internet, quem sabe quantas pessoas estão nos assistindo nesse momento. Mas, assim como o embaixador do Brasil lá na Colômbia, ele representa o Brasil, o embaixador da Colômbia aqui no Brasil representa a Colômbia, o que eu, como embaixador do reino de Deus, represento aqui na terra? É fácil, segundo aos Coríntios 5, 18 e 19. Eu vou ler para você, olha o que diz aqui. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério, o encargo, o ministério da reconciliação. Isto é, o que é o ministério da reconciliação? Deus estava em Cristo, ou seja, você já está entendendo que o ministério da reconciliação é uma explicação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando mais os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, se eu quero ser um embaixador do Brasil lá na Colômbia, e entra lá o Pedro Kelly querendo uma coisa, e o embaixador manda o Pedro Kelly usar conto de réis, está furado. Se eu sou um cidadão dos céus, entro numa, entre aspas, desculpa aqui esse negócio de entre aspas assim, num consulado ou numa embaixada, suposto consulado, suposta representação do reino de Deus, eu entro ali, né? O que aquele líder, o que aquele cônsul, aquele embaixador está chamado a me apresentar? Olha, a palavra da reconciliação é essa. Deus, quer dizer, o nosso líder máximo, estava em Cristo, que foi um corpo que ele criou para ele mesmo entrar, reconciliando consigo os seus filhos, entendeu? A palavra reconciliando significa que já estiveram conciliados, por algum motivo se divorciaram, e então Cristo reconciliou consigo os seus filhos, não levando mais em conta os seus pecados. Pastor, eu pensei que você ia dizer que eu estava em pecado. Aí o pastor diz assim, eu não posso dizer que você estava em pecado, porque eu sou um embaixador de Cristo. E se eu sou um embaixador de Cristo, eu não posso dizer que você está em uma posição diferente daquela que o meu líder lá na minha nação estabeleceu, porque senão eu me converto num falso embaixador. Entendeu? Parece fácil, né? Eu fico assim, abençoado, às vezes eu acordo assustado de manhã. Caramba, mas isso parece tão fácil, por que nem todo mundo entende? Porque essa é uma das consequências na mente de uma pessoa comum, causadas por um falso embaixador. Isso é muito perigoso, porque se eu estou na Colômbia, um país estrangeiro, e vou procurar a embaixada do meu país, e ele me fala uma coisa que é contra a lei do meu país, esse cara está me colocando uma furada. Aqui na linguagem de hoje, na Bíblia, versão Pedro Kelly, linguagem de hoje, né? Esse pastor, esse líder, ele está te colocando numa furada quando ele diz que você está em pecado, que Cristo só pagou 50%. Ele está errado. Porque a palavra que todo embaixador de Cristo deve pregar, nossos amados irmãos da Igreja Batista, tem um grupo muito famoso lá que se chama Embaixadores de Cristo. Veja bem que embaixada é essa que vocês estão representando. Se vocês dizem que tem pecado no mundo, que embaixador de Cristo vocês são? Que nada, vocês estão brincando de embaixada. Vocês estão muito enganados, muitíssimo enganados, porque uma embaixada do reino dos céus deve acolher o cidadão do céu e mostrar para ele a posição espiritual que ele tem no reino dos céus, no reino de Deus.
e não a posição carnal. Essa não é a lei do teu país. A lei do teu país é a lei do Espírito de vida que é em Cristo Jesus, Romanos 8:1, que te livrou da lei do pecado e da morte, que é a lei de Moisés. Assim como o conto de réis não pode mais ser usado porque o real me livrou dele, certo? Da mesma maneira, a lei do Espírito de vida que é em Cristo Jesus é a lei que deve ser usada agora, a lei da fé, que te livrou da lei de Moisés. Aí você diz assim, não, mas lá onde eu vou não pratica a lei de Moisés. Jejua? Não, mas lá onde eu vou não pratica a lei de Moisés. Batiza nas águas? Não, mas lá onde eu vou não pratica a lei de Moisés. Tem imposição de mãos? Então isso não é uma embaixada do reino de Deus. Isso é uma embaixada da convenção religiosa dos homens. Sai daí, abençoado. Isso. Eu vou até tomar um cafezinho para respirar. Porque senão, como dizia meu apóstolo, começa a entrar uma ira santa. Então, segundo aos Coríntios 5, 18 e 19, que eu já li, reli e repeti em palavras diferentes, para tentar alcançar a mente desses ouvintes maravilhosos que nós temos, predestinados para hoje, né? É a missão aqui, de todos nós, nesse país estrangeiro, que nós somos estrangeiros aqui. Você não vai ficar aqui para sempre. E você tem uma missão aqui. Quando você for falar de Cristo, você tem que falar honestamente. Ou então desce daí. Ou então renuncia a falar de Cristo. Você não sabe? Cala a boca. Para de falar bobagem. Porque falar de Cristo é falar que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, os seus filhos, não levando em conta nunca mais os seus pecados. Como é que um homem de gravata pode falar mais do que o presidente do meu reino? Do que o meu rei? Como, abençoado? As pessoas aceitam, porque não sabem. Então, uma congregação, seja a denominação que seja, por aí pela terra, o que ela é? Ela é uma missão diplomática do reino de Deus aqui na terra. É isso que uma congregação é. Qualquer congregação. Porque quando uma pessoa qualquer entra em qualquer desses lugares, está suposto a ouvir uma palavra que vai justificá-la em espírito, que vai consolá-la, que vai mostrar o perdão de Deus, a paz de Cristo. Por isso Paulo falava graça e paz. Não vai trazer acusação que o demônio, que o diabo, que o inimigo, que está querendo devorar, e o inimigo é esse que está lá liderando, que ele é que vai te devorar, se você bobear e não entender o que eu estou falando. Então, se essas congregações são missões diplomáticas do reino de Deus aqui na terra, abençoado, as diretrizes são claras. Só não entende quem não quer, ou melhor, quem não pode, porque isso aqui é por revelação da parte de Deus. Um pastor é um líder nesse consulado do reino. Então, em todos esses consulados, que tem diversos nomes, chamados igrejas, deveriam estar sendo pregados a mesma coisa. Chama-se unidade do Espírito. Você já pensou? Se você vai no consulado dos Estados Unidos da América do Norte, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, melhor dizendo, no centro da cidade, e lá você recebe uma informação. Aí você vai no consulado americano em São Paulo. Aí lá você recebe uma informação diferente da informação que você recebeu aqui. Que confusão! Você vai ouvir a quem? Todos os dois são consulados, estão falando em nome daquela nação. Então, você vai obedecer a quem? Você chega num lugar e diz, não, aqui tem que batizar por aspersão. Aí batiza por aspersão, molha a cabecinha do neném. Aí vai no outro, aqui tem que batizar na cachoeira. Aí vai para a cachoeira, tibum. Aí o outro, não, aqui é batizar no batistério. Aí vai, tibum. Não, aqui... Que vergonha, né, benção? Está envergonhando a tua nação. Para com isso.
Isso é, como diz o nosso profeta Boris Casoy, isso é uma vergonha. Então, o que aconteceu? Houve um desvio de função. Por quê? Vamos supor que o embaixador do Brasil lá na Colômbia tenha conhecido umas pessoas diferentes e essas pessoas tenham mostrado para ele um caminho um pouco diferente, mas que dá mais lucro para ele. Então ele se desviou, né? Ou vamos supor que a nossa excelentíssima embaixatriz da Colômbia aqui no Brasil tenha conhecido umas pessoas aqui pervertidas e essas pessoas tenham mostrado para ela que ela pode trabalhar na embaixada, mas pode fazer as coisas assim, de um outro jeitinho, e no final a coisa fica melhor financeiramente para ela, né? E ela se desviou. Foi isso que aconteceu com a igreja. Isso está claro aqui? Vou ler para vocês em Filipenses, capítulo 3, verso 17. Diz assim, 3,17, aqui ó. Sede também meus imitadores, irmãos. Imitar Paulo, não Pedro, nem Tiago, nem João. E tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós. Paulo dava um exemplo, né? Pelos que assim andam. Você encontra no teu caminho alguém que anda como o apóstolo Paulo andava, esse é um bom embaixador, um bom representante do rei. Aí ele vem explicando, porque muitos há dos quais muitas vezes eu vos disse, e agora também eu digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O que é um inimigo da cruz de Cristo? Não é um viciado em cocaína, não é uma prostituta. Um inimigo da cruz de Cristo é um pastor que diz que você está em pecado. Porque se ele diz que você está em pecado, ele está negando a sua comissão de embaixador do reino de Deus. Segundo aos Coríntios 5, 17, 18, 19, Deus estava em Cristo tirando o pecado. Então, se alguém, em algum lugar, pega o microfone e diz para você que o pecado está por aí, esse homem, essa mulher, são inimigas da cruz de Cristo. Por que são inimigos da cruz de Cristo? Muitos são por ignorância, desconhecimento. E que eu creio que ao ouvir esta palestra vão se converter a Cristo. E vão deixar de ser ignorantes e falsos embaixadores. Mas, porém, há outros que Paulo fala aqui no verso 19. O fim deles é a perdição. Que perdição? Inferno? Não estou falando isso. Paulo não está falando disso. Ele está falando de perdição de norte. Entende? Não tem norte. O fim deles é a perdição. Você vai numa igreja dessas aí, de manhã é uma pregação, você está salvo, bacana. De noite, o diabo está aí, cuidado que você vai perder a salvação. Estão perdidos. Uma hora é para um lado, outra hora é por outro. Isso é outra consequência de você ouvir um falso embaixador. Um dia você está salvo, outro dia você está perdido. Um dia Cristo venceu, outro dia o diabo venceu. Né? Você vai de manhã, de tarde, expulsar um demônio. Você chega de noite, quem está lá? O demônio. Voltou. Caramba, abençoado. O fim deles é a perdição. Estão perdidos, estão perdidos. O Deus deles é o ventre. Quando fala que o Deus deles é o ventre, é essas campanhas que você vê por aí. Traga a foto do seu filho, junto com R$1.000. Aí nós vamos orar por ele e ele vai largar drogas. Outro dia eu vi na televisão uma reportagem que um homem chamado pastor, um falso embaixador, mandou fazer uma estátua de gesso grandona, assim, mais alto que o teto aqui da minha casa, e pintou e tal, imitando o Golias, porque tal dia o pessoal ia jogar pedra no Golias. O Golias representa os teus problemas, divórcio, falta de emprego, o vício,
as situações difíceis da vida. Isso é o Golias, o gigante. E você é o Davi. Mas o Davi venceu o Golias, porque o Davi fala em nome de Deus. Aí o Davi pegou umas pedras, pegou a sua atiradeira e tacou lá e pá na testa do Golias e derrubou o Golias. Só que nesse lugar chamado Embaixada do Reino de Deus, falso, o Davi só ia poder pegar a pedra para atacar no Golias depois que pagasse uma módica quantia. E ainda tem gente, é uma fila abençoada que você não acredita. Uma fila danada. Cada pedra era um valor. Cada pedra era um valor, né? Uma pedrinha, aí custa R$100, porque eles não tem nada abaixo disso. Quem anda com moeda lá é miserável. Então, o Deus deles é o ventre. O ventre. Por quê? Porque eles querem helicóptero, eles querem televisão, eles querem rádio, eles querem prédio de mármore, mas ensino, educação espiritual, representação digna do reino, tem não, Deus. A glória deles é para a confusão deles mesmos. Você não vê a confusão que dá nesses lugares? Toda hora. Escândalo, lavagem de dinheiro, envolvido com não sei o quê, com isso, com aquilo outro, né? Que só pensam nas coisas terrenas, diz o apóstolo Paulo. Bom, a igreja se reúne para quê? Para falar que a saia da irmã estava muito curta, ou então para falar que é melhor pintar a igreja de outra cor, ou então para falar que esse ano nós vamos comprar um ônibus novo para a igreja, ou então para falar... Mas vem cá, e a palavra, e a cidadania dos céus, e a minha posição espiritual, quando é que vai falar? Nunca! Por quê? Porque não sabem. Por quê? Porque um falso embaixador, ele não conhece a verdade sobre a nação. Por quê? Porque ele é falso. Você já viu uma pessoa em falsidade falar a verdade, abençoado? Ele quer intermediar. Você já viu esses advogados que ficam na porta da cadeia? Gravata rosa, camisa amarela, sapato marrom e terno azul? Você já viu? Então, ele quer intermediar a troco de um qualquer. Então, Paulo alertou naquele dia e nós hoje aqui estamos só alertando. Essa é uma mensagem de alerta para todos vocês, né? E quais são as consequências? Já falei várias. Você é inteligente, já percebeu, não precisa repetir. O fim deles é a perdição. E se os líderes são maus representantes ou falsos embaixadores, aqueles seus fiéis, seus seguidores, o que eles serão? Uma confusão só. O fim deles é a perdição. Sabe o que Jesus falava em Mateus capítulo 15, verso 14? Já estamos chegando aqui no final de hoje, da reunião de hoje, né? Mateus 15, 14, ele fala assim, ó: deixa eles para lá, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Você quer cair no buraco ou você quer reinar em vida? Você quer cair no buraco ou você quer viver uma vida feliz? Porque você tem direito a uma vida feliz. Sabia? Não sabia. Claro, você fica frequentando esses lugares falsos, você não vai saber disso nunca. Porque enquanto aquele líder te mantiver no buraco, mais fácil é dominar você e toda a tua renda, tuas coisas. Então, Jesus alertava. São cegos guiando outros cegos. Vão cair, todos eles vão cair no buraco. Então, esses lugares, essas embaixadas falsas, geram crentes fracos, pessoas que diante de uma pandemia têm medo, porque elas preferem acreditar num vírus que elas não veem, do que acreditar que tem um anjo que lhes cuida a seu lado, que ela também não vê. Ela não vê nem o vírus, nem o anjo. Pergunta em qual que ela acredita mais? No vírus. Por quê? Porque frequentou um lugar falso. Essa pessoa tem um falso Cristo formado na sua mente. É um Cristo falso, é um Cristo tossindo, com tuberculose, cansado. Não é um Cristo vencedor, que pôde bancar o penhor da nossa salvação lá na cruz. Não é.
Então a pessoa se sente assim. São crentes fracos, débeis. Pessoas débeis. Que quando as coisas estão pegando fogo em alguns momentos, que a fornalha está acesa, e em vez delas se gloriarem nas tribulações, como diz a regra do nosso reino, nos gloriamos nas tribulações, por quê? Porque elas produzem um eterno peso de glória. Em vez de se gloriarem nas tribulações, elas ficam arrancando as calças pela cabeça desesperadas, porque elas não conhecem, porque passaram pelas mãos de um falso embaixador, de uma falsa embaixadora, de uma falsa embaixatriz. Então, crentes inseguros, pessoas inseguras, ai, não sei, ai, será? É melhor acender uma vela, mas vamos também lá bater um tamborzinho, né? Já acendeu vela? Já. Já bateu o tambor? Já. Então vamos arriar o despacho na encruzilhada? Vamos. Já acendeu vela? Já. Já arriou o despacho? Já. Já bateu o tamborzinho? Já. Então vamos lá na igreja dos crentes, porque diz que o Deus dos crentes é poderoso. Aí vai também. Vamos fazer uma corrente. Corrente? Para quê? Para se libertar. Corrente para libertar? Para libertar, corrente é para amarrar, é para prender mais ainda. Não tem corrente. Nunca vi corrente para libertar, nada. Libertar é romper corrente. Isso é que é liberdade. Então esses embaixadores, como eu já disse, fazem você usar a moeda que não vale mais. Assim como o exemplo que eu vos dei, se eu chegasse numa embaixada do meu país, Brasil, em outro lugar, e me dissessem para eu usar o cruzado, o cruzeiro novo, o conto de réis, uma moeda que não vale mais. Da mesma maneira, quando você entra num lugar desse chamado igreja e essa pessoa manda você jejuar para que Deus possa te atender, essa moeda não vale mais, não tem mais valor, sabe? Por mais boa vontade que você tenha com Deus, essa moeda não tem mais valor. Eu conheço pessoas que têm zelo com as coisas de Deus. Romanos capítulo 10, verso 1. Mas eu dou testemunho a vocês que o zelo deles, apesar de ser um zelo, é um zelo sem conhecimento. Por quê? Porque o seu líder não foi chamado por Deus para transmitir o conhecimento deste reino. Então fez aquelas pessoas ignorarem a justiça de Deus e estabelecerem a sua própria justiça em seu lugar. Ou seja, elas fazem aquilo que fazem e querem te forçar a que você seja daquela mesma maneira, quando, na realidade, as leis da nossa pátria celestial dizem uma só coisa: o justo pela fé viverá, não pelas obras. Então, jejum, batismo, joelho, imposição de mãos, penitências, essas coisas, disciplina. Tem igreja que tem banco da disciplina. Olha que vergonha. Se o reino do meu pai vai ter banco de disciplina, diz que meu pai não envergonha seu filho, como é que faz isso? Porque é um falso embaixador, uma falsa embaixatriz. Eu espero que você compartilhe essa mensagem aí para os 4 cantos da terra. Conto com você para isso. Muito agradecido pela tua companhia até aqui. Nossos canais têm todas as nossas palestras publicadas ali. Eu espero que essa de hoje tenha trazido benefícios no teu entendimento, que possam refletir no teu dia a dia e dessa maneira ajudar você a viver dias melhores. Muito agradecido pela tua semente, aqueles que semeiam aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Qualquer dúvida, qualquer inquietude, WhatsApp 991048388. Mande teu testemunho, conte aí a tua experiência com essa palavra. O nosso e-mail é contatopedrokelly@gmail.com. E lembrando, amanhã, dia 17 de agosto, como é o dia mais importante do ano, celebre aí na tua casa o dia do meu aniversário. Tchau, abençoado. Renova a sua mente e transforma a sua vida. Terça-feira, 5 da tarde, o programa Café e Palavra. Não perca.
Tchau. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.